nosso pastor Germes pregou sobre a viúva de Naim, mãe e filho, e tem tudo a ver também com essa mensagem. Hoje é o dia especial das crianças no nosso país. Que bom que as nossas crianças louvaram o Senhor. Que bom que você está aqui nessa noite para receber essa mensagem. Quero agradecer a todos os nossos irmãos que ajudaram, que deram os brindes, que patrocinaram, tá? Todos que ajudaram. Não vou citar nome porque vou esquecer de alguém e a pessoa não possa ficar gostando. Então eu quero agradecer a todos. E a Bíblia diz: o que te dá com a direita, que a esquerda não saiba. Porque para Deus é melhor você investir sem ninguém saber. É assim que agrada ao Senhor. Não devemos soltar a pistola pelo aquilo que a gente faz para Deus, mas sim agradecer a Ele. Ele vem oculto, a Bíblia diz, né? Tudo que a gente faz em oculto, o Senhor está vendo aquilo que está em nossos corações. Então, agradecer a todos. Os brindes estão aí para as nossas crianças, tão bonitos, poderosos, maravilhosos. Tem sorvete, tem bolo, tem pizza, tem charque com farofa. É um negócio muito bonito aí. Acho que vai sobrar, não vamos levar para a Michele no final. Amém, meus amados irmãos? Hein? Verdade. Então, nós vamos estar pregando sobre a vida de Agar. Tá? Essa mulher é o segundo deserto dela. A Bíblia diz que quando a gente vai para os outros estudos, lá com os rabínicos judeus, que tem a Midrash, os estudiosos dizem que Agar conheceu Sara lá no harém de Faraó. Que a gente sabe que quando Deus faz a promessa para Abraão e para Sarai, era Abrão e Sarai. Deus tira eles lá de Ur dos Caldeus, atual Iraque. De lá, Abraão vai para a Turquia, lá Arã, naquela época era Arã, hoje atual Turquia. De lá, ele desce para Canaã, que hoje é atual Palestina, ou Israel. Então, ele fez essa conexão e desceu para Canaã. E quando Deus faz essa promessa para esse casal, era que eles iam ter um filho, mas da linhagem das entranhas dele. Só que quando Abraão chega realmente na terra da promessa, com 10 anos, Abraão já tinha completado 10 anos que Abraão estava em Canaã, ele não via a promessa se cumprir na vida dele. Porque a idade, ele saiu de Harã com 75 anos. Então, quando ele chega em Canaã, ele chega ainda com 70 e pouco, quase 80 anos. E aí passa 10 anos, então vai para 85 anos, ele vê a promessa ainda embora. Aos olhos dele, não de Deus. Então o que acontece? E Sara também começa a perceber que ela está envelhecendo, ela já perde ali, ela entra em menopausa, porque ela já vai estar com 75 anos por aí. A madre dela já se encerrou, e agora é só uma intervenção divina para se cumprir a promessa. Tem coisa na nossa vida que vai acontecer no natural. Ali Deus te faz uma promessa e naturalmente, através da tua caminhada, da tua jornada com Ele, as coisas vão acontecendo naturalmente. Mas tem coisas que só acontecem quando Deus intervém. Então, no caso de Abraão e Sara, era só uma intervenção divina. Então, Abraão começa a ficar velho, Sara também, e não vê a promessa se cumprir. E Sara tem uma ideia de chamar a serva dela, porque a Agar, quando a gente vai estudar a história, elas são amigas. Sara e Agar são muito íntimas umas das outras, e ela é serva de Sarai. Pelo costume do Oriente daquela época, no Oriente Médio, há 4.000 anos atrás, essa história tem, você poderia levar uma serva. Então, quando Sara desce para Canaã e desce para o Egito por causa da fome, que lá Faraó coloca o olho em Sara, manda jogar ela no harém para que ela venha se apresentar a ele, ela conhece Agar, fica amiguíssima de Agar, e quando ela sai de lá, ela traz Agar com ela. Faraó entrega na mão dela como serva. Por isso que Abraão também tinha um servo que se chamava Eleazar Damasceno. Então era de praxe uma pessoa ter um servo ou uma serva. E essas pessoas eram consideradas como filhos ou filhas para essas pessoas.
Então Sara não vê essa promessa se cumprir mais, já se passou 10 anos, ela tem a ideia de pegar Agar, a sua amiga, e entregar a Abraão, para que Agar venha ter um filho e dar a Sara. Então Agar, tendo essa criança, esse filho, o filho não é de Agar por causa da cultura da época. Agar tem que ter o filho, entregar para Sara, e o filho passa a ser de Sara, porque ela é serva de Sara, pelo costume da época. Mas o que é que acontece? Quando Agar começa a ficar grávida, ela começa a crescer a barriga dela, ela começa a ter amor pelo filho dela. E ela começa a ficar indiferente com Sara, com a sua amiga. Ela começa a tratar mal Sara. E Sara chega com Abraão: olha, é melhor a gente mandar essa mulher vazar, porque acabou a amizade, ela não quer me respeitar, ela tinha que entregar o filho, eu que tenho que ser a mãe dele. E começou a vir toda a complicação. E não dá mais certo aquela relação ali, e Agar vai embora no primeiro deserto. Esse aqui já é o segundo deserto, quando realmente Deus cumpre a promessa na vida de Sara e Abraão, dá Isaac a ela, e o filho de Agar já está grandinho e começa a zombar de Isaac, a Bíblia diz. E começa a confusão de novo. É nesse momento que Deus manda realmente Agar se separar daquela família, porque aquela família que Deus tinha feito uma promessa para aquela família, que das entranhas de Abraão, juntamente com Sara, que viria a descendência do Mashiach, os descendentes de Judá, os descendentes de todas as tribos que se cumpriam em Jacó. Então Deus afasta Agar deles. E nesse momento Agar vai enfrentar um grande deserto na sua vida. Agar vai para o deserto sem uma esperança nenhuma, só ela e o filho dela. E vamos ver o texto, vamos ver o que vai acontecer. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ela jamais será herdeira aqui com meu filho, porque acabou a amizade, acabou o amor, e eu quero que ela vaze daqui. Porque Agar não respeitou a sua senhora e queria passar por cima dela. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava Agar. Deus falando para Abraão: atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque Deus é justo, sabe que Sara está certa. Porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada, como eu te fiz a promessa quando eu te tirei lá do Iraque e te trouxe para Canaã. Sabe, Abraão, aquela promessa que eu te falei, que era de ti que viria o descendente, que não era para te passar na minha frente? Eu cumpri, eu fiz a minha parte contigo. Que Deus sempre cumpre a sua parte. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns dos pães e uma vasilha de couro, deu de água, entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Veja que situação chegou. A Bíblia diz que Abraão ficou arrasado com essa situação. Abraão ficou muito triste com essa situação e falou: olha, tu que trouxe ela do Egito, então a responsabilidade é tua. E Sara: não, manda ela vazar. E ela foi embora, só ela, o menino, para enfrentar um deserto. Eles iam morrer aos olhos humanos. Não tinha mais solução para o caso de Agar. Eles ficaram vagando no deserto de Berseba, sem esperança nenhuma. Foram para morrer no deserto. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer sentado ali perto, e começou a chorar ao Senhor. Ela começou a chorar. Meu Deus, o que foi que eu fiz? E agora? Qual situação é essa, Senhor? Meu filho vai morrer, eu vou morrer nesse deserto, e agora? Queridos, o nosso Deus é tão poderoso, que a Bíblia diz que quando ela começa a clamar ao Senhor, que quando ela começa a reconhecer os seus erros, Deus vai fazer um grande milagre na vida dela. Ela começou a orar, ela começou a interceder no deserto. O menino está aqui,
já prestes a morrer sem água, ela colocou ele aqui embaixo para dar uma sombrinha, mas eles estão aqui em desespero. Não tem mais solução, eles vão morrer. E ela começou a clamar. Por que ela começou a clamar? Porque da primeira vez que ela foi ao deserto, lá ela clamou. O Senhor falou para ela: sabe o que tu tem que fazer? Voltar a Sara e obedecer ela, para mim também cumprir as promessas que eu fiz na tua vida. E a Bíblia diz que lá Deus faz uma promessa para ela, que ela ia engravidar, que ela ia ter um filho, que esse filho seria também uma grande descendência nessa terra, mas não seria o herdeiro da promessa. E o texto vai prosseguir. Deus ouviu o choro do menino agora. No primeiro deserto, Deus ouve o choro de Sara, e agora Deus ouve o choro do menino e se compadece. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que é que te aflige, Agar? Não tenha medo. Don't cry. A mesma mensagem dele: não chores. Deus ouviu o menino a chorar. Lá onde você deixou, levante o menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo, como eu te prometi lá atrás. Como eu fiz a promessa para você lá atrás. Você lembra que eu te fiz? No primeiro deserto, que eu te tirei de lá e mandei você voltar, que se você obedecesse, eu ia cumprir todas as promessas na tua vida. Sabe que eu vejo aqui o Deus das oportunidades, o Deus que muda o quadro. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus começou a operar na vida dela. Ela está prestes a morrer e o anjo do Senhor aparece, ela coloca uma fonte em frente dela, ela começou a alimentar o menino. Eles começaram, aí começou o milagre. Aí começou a mudança da história da vida dela. A promessa ainda estava de pé na vida de Agar. Levanta a tua mão. Aleluia. Eu profetizo hoje, olha a palavra que está dizendo para ti. Eu profetizo hoje na tua vida que a promessa que Deus te fez ainda permanece de fé. Toma posse. Disse o anjo ao Senhor: multiplicarei tanto o seu descendente que ninguém poderá contar. Assim como eu vou dar para Abraão, através de Sara, 12 príncipes, eu também darei a ti 12 príncipes, 12 tribos, também serão uma bênção nessa terra. Porque Deus é fiel, Ele muda o quadro. Disse ainda mais o anjo do Senhor: você está grávida lá atrás, e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu em seu sofrimento. E a Bíblia diz que ela começou a clamar. O clamor de Agar no deserto, ele também ouve os seus sussurros quando ninguém mais te escuta. E Deus cumpriu as promessas. Está aqui as 12 tribos de Ismael que Deus cumpriu, que vem das linhagens de Sara. E aonde é que estão eles? Aqui está escrito em inglês. Aonde é que eles moram? Onde é que eles estão? Olha a promessa de Deus. Eles estão aqui na Arábia Saudita atual. A sua influência está na grande peregrinação à Meca, onde estão os muçulmanos, onde é a capital do Islã. E daqui da Arábia Saudita, a sua influência se espalha por todo esse território aqui. Olha só a sua promessa que Deus fez para ela, através da atitude dela, através da obediência dela. Quando ela reconhece o erro dela, Deus fala: não, eu vou te dar também 12 tribos, e vai ser uma potência no mundo. Por isso que hoje o Islã está ganhando também todo mundo aí. E olha aqui o que aconteceu com a promessa. Quem é que já viu isso aí na televisão? Descendente de Agar. Hoje o petróleo que está em nossos carros, a maioria vem daqui, mais de 60% vem daqui, da promessa que Deus fez para ela. Olha aí a promessa. Por uma atitude de fé, por uma atitude de querer fazer a vontade de Deus. Olha aí onde está a promessa. Os descendentes de Agar, os descendentes de Ismael. Deus é fiel ou não é, querido? Olha aí a promessa. Um dos países mais visitados, um dos países mais ricos, porque Deus é fiel a essa promessa. Do deserto para a vida. O milagre chegou na vida de Agar e de seu filho. O clamor de uma mãe
foi atendida pelo Deus Todo-Poderoso. O Senhor sempre dá as oportunidades para vencermos as nossas lutas. Do deserto para a vida. Vamos, eu até passei um aqui, vou voltar. A relação entre mãe e filho é um vínculo profundo, transformador, marcado por um amor incondicional dedicado a um elo único. É uma jornada mútua de aprendizado e crescimento, onde ambos se apoiam e evoluem juntos para a glória do nome do Senhor. O impossível se tornou possível na vida de Agar. Deus de milagre não mudou, Ele continua fazendo milagre. Fique de pé, vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, fecha teus olhos nessa noite. O Deus de milagres está aqui nessa noite para nos abençoar, se tu creres. Nós glorificamos o teu nome nessa noite, Senhor Jesus. Nada vai mudar na nossa vida se nós crermos. Nessa noite, Pai, eu te apresento, Senhor, a tua igreja que está aqui. Deus de promessa, Deus que cumpre as promessas na nossa vida, o Deus que opera os maiores milagres quando tudo diz que não. Eu te pergunto nessa noite, qual é a barreira para você nessa noite? Qual é a barreira? Qual é a dificuldade diante de Deus na tua vida? Faz uma reflexão aí. Se fosse um Deus que não amasse os seus filhos, se fosse um Deus que olhasse somente com um óculos, um olhar humano, talvez Agar morresse naquele deserto. Talvez o seu filho morresse naquele deserto. Se a viúva de Naim não tivesse esperança que alguém poderia chegar ali e ressuscitar o filho dela, aquela situação era uma situação impossível. E Deus chega entre a multidão para mudar a vida de Agar, para mudar a vida da viúva de Naim e mostrar que a glória dele permanece de pé quando a gente confia nele e quando a gente tem uma promessa e a promessa está de pé na nossa vida. Hoje é noite de milagres nesse lugar. Receba o teu milagre, eu profetizo. Eu profetizo que nenhuma barreira, que nenhuma dificuldade vai te tirar das brechas das bênçãos do Senhor. O Deus das oportunidades está aqui nessa noite para mudar o quadro da tua vida, se tu creres, para mudar a tua situação, se tu creres, porque Ele é fiel. Assim como Ele tirou Agar do deserto e deu para ela uma promessa mas tão grande que ecoa até hoje por todo o planeta Terra. Ele pode fazer na tua casa, Ele pode fazer na vida do teu esposo, Ele pode fazer na vida do teu filho, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa daquele que você está apresentando a Deus. Porque o Deus do milagre não mudou. O Deus da Bíblia não mudou. O Deus de Abraão não mudou. Abraão errou, Sara errou, passou na frente do Senhor. Agar errou, passou também na frente do Senhor. Mas Deus transformou todo aquele mal num grande milagre. Deus transformou toda aquela situação num grande milagre. Mudou a vida de Abraão, mudou a vida de Sara, mudou a vida de Agar, mudou a vida de Ismael, mudou a vida de Isaac. Está mudando a tua vida se tu creres nessa noite. Deus toca naquele esquife, aquela pessoa ressuscita, o filho da viúva ressuscita. E o nome do Senhor foi exaltado naquela aldeia do profeta Naum. E Deus cumpriu a sua profecia, visitando aquela aldeia de Naim, aonde o profeta Naum pregou e ministrou na antiga aliança. Deus está falando de promessas nessa noite. Deus está falando de promessa. Ei, a promessa que eu te fiz
Lá no passado, tu lembras quando eu falei contigo e te fiz uma promessa? Você lembra? Deus está perguntando nessa noite. Você lembra da promessa que eu te fiz anos lá atrás? Ah, você esqueceu? Mas Deus não esqueceu a promessa. O Deus de milagres está aqui. Fale com Ele agora. Vou te dar uns minutos para você falar com Deus. É só você e Deus. Fecha teus olhos. Apresentem a Deus a sua vida, as suas situações, as suas necessidades diante do Senhor. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua petição? Qual é o voto que foi quebrado com Deus nesta noite? Faz aí essa oração nessa noite. Apresente ao Senhor nessa noite. Apresentem, porque Deus transforma, porque Deus cuida, porque Deus ressuscita, porque Deus cura, porque Deus faz o que Ele quiser. Ele é Deus Todo-Poderoso. Não há lugar. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que Ele tira do deserto. Que Ele tira do deserto, coloca no deserto, tira do deserto e dá vida, e dá paz, e dá gozo, dá prosperidade nessa noite. Que lugar que eu sinto. Fala com Deus nessa noite. A promessa continua de pé. A promessa continua de pé. Todas as promessas que Deus fez a mim, todas, eu estou falando de mim nessa noite. Faça uma reflexão da sua vida. Tantas promessas Deus já cumpriu na minha vida. Tantas promessas Deus já cumpriu na sua vida. Mas ainda tem promessas para se cumprir. Ainda tem coisas que Deus vai fazer. O que eu tenho que fazer, pastor? Só obedeça a Ele. Só faça a vontade dEle. Só faça a vontade do Senhor. Por isso te alegra nessa noite, porque o Deus do milagre está aqui. O Deus que muda o quadro, o Deus que muda o cativeiro, o Deus que opera está aqui nessa noite para te abençoar. Eu te apresento, Senhor, todas as famílias que estão aqui nesse lugar. Eu te apresento as famílias que vieram visitar esse lugar, esse santuário nessa noite. Eu profetizo, meu Pai, nessa noite. Levanta a mão de vocês que eu estou profetizando. Eu profetizo nessa noite, meu Pai, que todos que estão aqui nessa noite, Tu está confirmando na minha vida, na vida dessa igreja, as promessas antigas estão de pé. As promessas que Deus fez anos atrás na nossa vida, Deus está falando conosco. Olha aí, não importa como Ele vai fazer, Ele faz da maneira dEle, e da maneira dEle é melhor. A maneira de Deus é muito melhor do que a nossa. Às vezes Deus faz uma promessa para você, ela não se cumpre de um dia para o outro. Tem promessas de 1 ano, tem promessa de 5 anos, tem promessa de 15 anos. A promessa na vida de Abraão foi 25 anos para Deus dar Isaac para ele. Abraão teve Ismael, um filho que não era da promessa, com 86 anos. Mas Deus cumpriu. Deus cumpriu através dos erros de Abraão, através do arrependimento de Abraão, através da obediência de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão começou a construir altar. Aonde ele chegava, ele construía um altar e apresentava holocausto ao Senhor. E Deus abençoava a vida dele. E Deus abençoou tanto a vida dele, que todas as pessoas que ele trouxe lá de Ur dos Caldeus, todas as famílias, todos os servos dele, quando Deus cumpriu a promessa, ele pegou, chamou todo mundo, mandou se separar, mandou se circuncidar e mostrar ao Senhor que ele estava numa nova aliança com Deus naquele momento. E Deus cumpriu tintim por tintim. Deus cumpriu parte por parte. Abraão se tornou uma bênção. Abraão se tornou ainda mais próspero. Ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou um homem de muita intimidade, de muito gozo, de muito cheio de Deus.
A promessa foi tão grande que quando Sara morre, ele se casa com Quetura. Ainda tem mais filhos, mais promessas, mais gerações que viriam. E até hoje Deus está cumprindo as promessas. Nós somos os co-herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Ei, a tua família faz parte desse pacote profético, se tu creres. Se você crer no Deus de Abraão nessa noite, toma posse dessa palavra. Toma posse, te fortalece nessa noite. Que a graça de nosso Deus